Todo ano, milhões de pessoas saem às ruas vestidas de personagens icônicos e criaturas místicas, super-heróis e figuras de suas franquias de filmes favoritas. A diversão é garantida, com festas, fantasias e muitas travessuras. Mas você já se perguntou por que exatamente comemoramos o Halloween da forma como fazemos hoje? Embora, atualmente seja uma celebração marcada pelo comercialismo, com fantasias, doces e decorações movimentando bilhões de dólares, a origem dessa festividade é muito mais antiga e espiritual. O nome Halloween é na verdade, uma contração da expressão All Hallow Eve, ou seja, véspera de Todos os Santos. A palavra Hallow significa sagrado, e Eve é uma abreviação de Evening, que significa véspera. No entanto, as raízes dessa celebração vão muito além da tradição cristã e nos levam diretamente aos antigos festivais pagãos, especificamente ao Samhain, celebrado pelos celtas há mais de 2000 anos. Samhain, um festival que durava 3 dias, era marcado por grandes fogueiras e simbolizava o fim do verão e o início do inverno, um período que os celtas acreditavam ser um portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Durante o Samhain, os celtas acreditavam que o véu entre os dois mundos se tornava mais fino, permitindo que os espíritos dos mortos retornassem à Terra. Para se protegerem desses espíritos, as pessoas usavam máscaras e fantasias para se disfarçarem, uma prática que, de certa forma, se manteve até os dias de hoje. Além disso, alimentos eram oferecidos para apaziguar as almas errantes e garantir boas colheitas no ano seguinte. Embora essas tradições tenham sido moldadas e transformadas ao longo dos séculos, muitos dos elementos que vemos hoje no Halloween, como as fantasias e a ideia de doces ou travessuras, podem ser rastreados até esse festival pagão. Com o passar do tempo, o Halloween se adaptou a diferentes culturas e crenças, especialmente com a chegada do cristianismo. Os festivais pagãos foram incorporados ao calendário cristão, dando origem ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. À véspera desse dia, o Halloween manteve muito do simbolismo e das práticas do Samhain, mas com um novo contexto religioso. Hoje, o Halloween é uma das festividades mais populares e comercializadas do mundo, mas por trás das fantasias e das decorações, há uma rica história de crenças antigas, celebrações espirituais e rituais que remontam a tempos muito anteriores ao que conhecemos. Os celtas, que habitavam o que hoje conhecemos como Irlanda, Escócia, Reino Unido e partes do norte da Europa, baseavam seu calendário na roda do ano, dividida em 2 metades, luz e escuridão. Quando o tempo da luz cedia espaço à escuridão, essa transição era celebrada com um Festival do Fogo, conhecido como Samhain. A palavra Samhain se traduz no irlandês moderno como fim do verão, e esse festival era uma forma de celebrar os mortos, prestando homenagens especiais aos entes queridos que já haviam falecido. Era como um convite para que seus espíritos retornassem e se unissem aos vivos durante essa época do ano. Embora muitos dos rituais originais do Samhain tenham se perdido ao longo dos séculos, o que conhecemos de suas tradições vem tanto do folclore celta quanto de registros de antigos historiadores romanos. Esses rituais buscavam conectar os vivos com o mundo espiritual, e incluíam o uso de trajes, muitas vezes feitos de peles de animais, que tinham a função de proteger as pessoas dos espíritos hostis. Além disso, as celebrações envolviam grandes banquetes e a confecção de lanternas a partir de cabaças ocas, um precursor do que hoje conhecemos como a abóbora de Halloween, ou Jack-o'-lantern. Durante o Samhain, também era comum realizar sacrifícios, geralmente de colheitas ou animais, como uma forma de oferenda aos espíritos. Esses sacrifícios visavam garantir proteção e boas colheitas no próximo ciclo. As brincadeiras e truques, algo muito presente no Halloween moderno, também tinham suas raízes nesse festival, onde pequenos truques eram pregados e atribuídos a espíritos travessos. Com a invasão romana, muitos elementos do Samhain foram adaptados ou misturados com as tradições romanas, influenciando o que conhecemos hoje como Halloween. No entanto, a essência do Samhain, que é a celebração da transição entre os mundos dos vivos e dos mortos, permanece viva até os dias atuais, mesmo que com novas roupagens e significados. O que começou como um festival celta para marcar o fim da luz e o início da escuridão continua a nos fascinar e a nos conectar com um passado misterioso e ancestral.
Com a maior parte das terras celtas conquistadas por Roma em 43 d.C., a propagação do cristianismo e do catolicismo acabou forçando as tradições pagãs celtas a se adaptarem ou, em muitos casos, serem completamente reprimidas. Muitas dessas práticas foram reformuladas para se alinhar com uma narrativa cristã, facilitando o processo de conversão dos povos celtas ao cristianismo. O Festival Pagão de Samhain, por exemplo, gradualmente evoluiu para o Dia de Todos os Santos, também conhecido como o Dia de Todos os Mártires, com o objetivo de celebrar as figuras cristãs, como santos e mártires, em vez dos deuses pagãos e espíritos travessos que antes ocupavam o centro da celebração. Essa mudança foi uma maneira de redirecionar a adoração e as práticas dos celtas, substituindo os sacrifícios pagãos por oferendas de alimentos aos pobres. Da mesma forma, os truques e brincadeiras, que antes eram atribuídos a espíritos travessos, passaram a ser associados aos espíritos dos santos. Embora Samhain tivesse uma forte conexão com o mundo espiritual, a nova festividade cristianizada focava em honrar figuras religiosas, o que suavizou a transição cultural para muitos. Com o tempo, o Halloween evoluiu como uma versão mais secular e popular da véspera de Todos os Santos, e em muitas regiões, como os Estados Unidos, ele acabou se tornando mais amplamente celebrado do que o próprio Dia de Todos os Santos. Curiosamente, apesar de suas origens nas Ilhas Britânicas, o Halloween teve uma adoção irregular nas ex-colônias britânicas. Por exemplo, os puritanos que colonizaram a América rejeitaram amplamente a celebração devido às suas raízes pagãs, o que resultou em uma menor popularidade inicial. Contudo, ao longo dos séculos, o Halloween ganhou força nos Estados Unidos, se transformando em uma das festas mais celebradas do país, enquanto em outros lugares, especialmente na Europa, ele mantém um caráter mais discreto. A América colonial era predominantemente protestante, e isso se refletia nas práticas religiosas da época, incluindo a rejeição de muitos feriados da Igreja Católica, que eram vistos como promotores de idolatria. Nos primeiros dias das colônias, celebrações como o Halloween eram rigorosamente proibidas, pois os colonizadores protestantes as consideravam tanto pagãs quanto católicas. Apesar disso, alguns elementos do Halloween começaram a se mesclar com eventos seculares ligados à colheita, especialmente nas festividades de outono que celebravam o fim da safra, já por volta dos anos 1800. Foi durante o século XIX, no entanto, que o Halloween começou a se enraizar de forma mais significativa nos Estados Unidos. Um dos fatores decisivos para isso foi o grande influxo de imigrantes, especialmente irlandeses, que chegaram ao país em meados de 1800, fugindo da grande fome da batata. Com esses imigrantes, vieram também seus costumes e tradições, incluindo as celebrações do Halloween, que se popularizaram rapidamente no novo continente. Eles trouxeram tradições como as brincadeiras, que se tornariam a base para a prática moderna de doces ou travessuras. Esses imigrantes irlandeses influenciaram diretamente a formação do que hoje conhecemos como Halloween nos Estados Unidos, misturando suas tradições celtas com as influências locais. Com o tempo, o feriado perdeu muito de seu caráter religioso, tornando-se uma celebração secular focada em diversão, travessuras e fantasias. O Halloween evoluiu para uma das festividades mais queridas da América, uma mistura de celebrações antigas e costumes modernos, enraizado tanto no folclore europeu quanto nas novas tradições americanas. No final do século XIX, era comum que as crianças se vestissem com fantasias e recebessem pequenas recompensas, como dinheiro ou frutas, em troca de apresentações artísticas, como poemas, canções ou até mesmo piadas, em vez de orações. Aos poucos, essas práticas começaram a se transformar. Crianças passaram a pregar peças aparentemente inofensivas em suas comunidades locais, mas à medida que essas travessuras se intensificavam, os adultos buscaram maneiras de dissuadi-las, o que levou à criação do famoso doces ou travessuras. No século XX, o Halloween finalmente começou a se consolidar como uma festividade amplamente comercializada. Durante as décadas de 1920 e 1930, surgiram as primeiras mercadorias de Halloween, com fantasias pré-fabricadas tanto para crianças quanto para adultos, e o movimento só cresceu após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1950, o boom econômico incentivou ainda mais a comercialização da data, com os fabricantes de doces entrando de vez no mercado e consolidando o Halloween como um grande evento de consumo.
Além disso, a cultura pop foi um dos principais responsáveis pela proliferação do Halloween em larga escala. Nos anos 50, cinemas promoviam festivais de filmes de terror durante a temporada de Halloween, e nos anos 60, a televisão começou a exibir especiais de Halloween, ampliando ainda mais o alcance da festividade. A comercialização só aumentou nas décadas seguintes. Em 2015, a National Retail Federation estimou que os gastos com o Halloween poderiam chegar a 6,9 bilhões de dólares. As fantasias, os doces temáticos e as decorações se tornaram parte integrante do calendário de fim de ano, transformando o Halloween em um evento de massa. Durante mais de um mês, lojas de fantasias aparecem em diversas cidades, e os supermercados dedicam corredores inteiros a doces temáticos, como o icônico milho doce. Programas de TV e filmes de terror dominam as grades das emissoras, criando uma atmosfera única em torno do feriado. Quer você acredite que o Halloween perdeu seu significado original ou não, o fato é que ele evoluiu muito além dos festivais de fogo pagãos. Hoje, o Halloween é uma celebração marcada pela diversidade de fantasias, onde as pessoas se vestem tanto como figuras assustadoras quanto personagens divertidos. O feriado, sem dúvida, resistiu ao teste do tempo e se firmou como uma tradição que veio para ficar. Seja você alguém que adora se vestir como um monstro horrível, um gato sexy, ou até mesmo preferir ignorar o feriado, é inegável que o Halloween se tornou parte importante da cultura moderna. Assim, o Halloween, que começou como uma celebração pagã para marcar a transição entre as estações, evoluiu para algo muito maior e mais complexo. De antigos rituais celtas a um mercado bilionário, a data foi se moldando à medida que novas culturas e tradições surgiam, até chegar ao que conhecemos hoje. Cada geração contribuiu com sua parcela de inovação, desde as fantasias pré-fabricadas até os especiais de TV e filmes de terror que moldam a experiência moderna da festa. Hoje, o Halloween é uma data que vai muito além de suas origens espirituais. É um momento de diversão, criatividade, para muitos, uma forma de celebrar o inesperado e o assustador. É um feriado que conecta gerações, com crianças e adultos participando de uma tradição secular que foi transformada e adaptada, mas que ainda carrega vestígios do antigo Samhain. Seja através de doces, fantasias ou filmes, o Halloween é mais do que apenas um dia, é uma experiência cultural que une história, comércio e entretenimento. E não importa como você escolha celebrar, ou até mesmo se optar por não participar, o impacto duradouro dessa festividade no mundo moderno é inegável. Afinal, como um feriado que atravessou milênios e continentes, o Halloween mostra que as tradições, mesmo as mais antigas, podem se transformar e resistir ao teste do tempo, permanecendo vivas na imaginação e no coração das pessoas. E aí, o que você vai fazer neste Halloween? E assim chegamos ao final da nossa viagem pela história do Halloween. De festivais antigos a uma das celebrações mais populares do mundo, o Halloween nos lembra de como as tradições podem evoluir e se transformar ao longo do tempo. Agora queremos saber, como você vai comemorar essa data? Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!